Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 226º dia de devocional. Tô devendo mais dois, hein? Tô devendo mais dois. Às vezes a rotina atrapalha um pouco de postar os vídeos e aí fica muito tarde, fica muito cedo e a gente não consegue encaixar direito a postagem do vídeo, né? Gravar o vídeo e postar. Então, falhei em 2 dias da nossa sequência. Mas cá estamos e eu quero ler com vocês o texto de Marcos, capítulo de número 4, versículo 35 até o 41, que é um texto bastante conhecido por quem já leu a Bíblia e conhece um pouco do Evangelho. Mas eu gostaria de comentar algumas coisas que Deus falou ao nosso coração hoje, através da palavra. E está escrito assim, a partir do versículo 35, naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que começou a se encher de água. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morremos? Se morrermos... Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês ainda estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam grandemente apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Certo, então nós estamos falando sobre algo muito interessante aqui, né? Quando a tempestade se abateu contra o barco, né? Se abateu contra eles ali e deveria estar sendo jogado de um lado para o outro. E a Bíblia diz que as ondas então quebravam sobre o barco e caía água dentro do barco. E Jesus estava lá dormindo, tranquilão, num travesseiro. É interessante como todos nós passamos por momentos turbulentos na nossa vida, né? Momentos de muita luta, momentos de tempestade. E ninguém gosta. A tempestade ela não é boa. Esses momentos difíceis não são legais. Não são momentos que a gente aprecia. De um certo ponto de vista, onde a gente acha que a nossa vida tem que ser um mar de rosas, né? Ninguém gosta de passar por luta, gente. Ninguém gosta disso. E algumas coisas interessantes aqui nesse texto é que esses homens, eles não eram inexperientes. Pelo contrário, eles eram experts no que eles faziam. Eles eram pescadores. Eles com certeza já enfrentaram outras tempestades na vida. Eles com certeza já enfrentaram diferentes situações no mar. Eles pescavam ali, eles cresceram ali. Então não era algo incomum para eles. Não era algo diferente para eles. Era algo normal. Eles já deveriam ter enfrentado isso outras vezes. E o fato interessante aqui é um detalhe que a gente tem que entender. Que é: um barco não afunda por causa das ondas. A sua vida não se abala quando a tempestade está só ao seu redor. De fato, o nosso barco começa a afundar quando começa a cair água dentro dele. Quando o barco, aqui dentro, começa a ficar pesado. E é isso que começou a assustar os discípulos. Isso que começou a deixar eles aterrorizados ali, apavorados. Porque o barco começou a encher de água. A tempestade, enquanto ela está do lado de fora, a gente suporta ela. Enquanto ela está só do lado de fora da nossa vida, ao redor, a gente está lá e a gente está tranquilo. Mas quando a tempestade começa a derramar coisas dentro do nosso coração, quando a tempestade que estava lá fora, as inundações que estavam lá fora,
começam a inundar o nosso coração. Aí é quando a nossa fé começa a chacoalhar. Aí é quando a nossa esperança começa a chacoalhar. Aí é quando eu e você começamos a ficar abalados. Aí é quando o coração começa a ficar pesado. Quando, assim como Pedro andou sobre as águas e Jesus disse: por que você olhou ao redor? Por que você se distraiu? Por que você não acreditou mais? Por que você perdeu a fé? Porque a Bíblia diz que Pedro começa a andar sobre as águas e ele vai ao encontro de Jesus, mas quando ele começa a perceber os ventos e olhar ao redor, ele perde o foco e começa a afundar. E aí Jesus diz: por que você duvidou, homem de pequena fé? Por que você começou a duvidar? Você estava indo tão bem. E é isso que acontece conosco, a gente está indo bem, mas a tempestade começa a derramar coisas aqui dentro. E aí o coração começa a ficar pesado e a fé começa a se abalar. Esses homens, eles clamam a Jesus. Eles acordam Jesus. E quando eles acordam Jesus, Jesus dá ordem, né? Aquieta-se, cale-se. Em outras versões vai dizer cale-se. Jesus disse para eles, Jesus disse para o mar: acalma-se, aquieta-se. Aqui a palavra, e isso é muito interessante de se observar, é que esse aquiete-se ou cale-se que Jesus usa aqui é uma palavra grega que só era utilizada, preste atenção, só era utilizada quando Jesus estava expulsando demônios. Então Jesus usa a mesma palavra para acalmar aquela tempestade. A maioria, ou se não todos teólogos aqui, todos biblistas vão concordar que aquela tempestade não era uma tempestade normal. Era uma tempestade demoníaca, era uma tempestade que estava sendo influenciada por espíritos malignos. Por isso que Jesus repreende usando o mesmo linguajar e a mesma autoridade que ele usava para expulsar demônios. Então, logo, algumas tempestades que eu e você enfrentamos na vida são, sim, tempestades demoníacas, tempestades de ataques malignos. Tempestades que querem atingir o nosso espiritual, nosso interior. Não querem só bagunçar a nossa vida ao nosso redor, mas querem mexer com o nosso coração, com a nossa fé. Então tome cuidado, às vezes, em analisar o que está acontecendo ao seu redor. Porque se é algo maligno, se é algo circunstancial, político, se é uma crise no país, se é uma crise generalizada, e aí todo mundo está no mesmo barco, a gente pode dizer que é algo circunstancial, que é algo que está acontecendo para todos, então, infelizmente, a gente tem que lidar com isso. Mas se é algo local, se é algo localizado, se é algo ao seu redor, no seu lar, se é algo que está tentando derrubar o seu coração, repreenda como se fosse algo maligno. Porque provavelmente é. A palavra de Deus diz que o diabo é o pai da mentira. Logo, o que o diabo tenta fazer conosco, e essa tempestade que tenta entrar no nosso coração, geralmente são setas malignas, são palavras malignas, é aquele ataque silencioso, é aquele ataque que sussurra no nosso ouvido palavras que não são de Deus. Querem frustrar a sua visão, querem quebrar a sua identidade em Cristo, querem quebrar a verdade que há em você. Encher o seu coração, tirar a verdade e colocar mentiras para que você então caia na fé, para que você então desista de crer, para que você então ache que Deus não está fazendo, quando na verdade Deus está fazendo. Você começa a achar que Deus não está trabalhando, você começa a achar que Deus não é fiel, você começa a achar que Deus não te ama, você começa a achar que Deus não é suficiente. Você começa a duvidar de Deus. E aí heresias começam a se formar na sua cabeça. E aí palavras de rancor, de mágoa, tristeza, depressão, coisas ruins começam a brotar em nosso coração. Eu sei que não é fácil. Ninguém disse que seria. Mas aqui Jesus, ele mostra algo muito maravilhoso, porque eles não estavam desobedecendo ao Senhor. Quem disse que eles deveriam ir para o outro lado? Jesus. Quem mandou eles irem para o outro lado? Jesus.
Porque eles precisavam da tempestade. Eu sei. É difícil ouvir isso. Eu também não queria ouvir isso. Mas às vezes, para aumentar o espectro da nossa fé, para aumentar a largura da nossa fé, para alargar as nossas fronteiras, para alargar de fato a forma como a gente crê, como a gente ama o Senhor, para enxergar de fato, sabe? Para treinar a nossa visão e a nossa fé, precisamos de tempestades. E talvez a maior prova da nossa vida seja essa: crer que até mesmo a tempestade é Ele. Crer que talvez até a legalidade para que aquilo aconteça veio dele. A tempestade era demoníaca, talvez, mas a permissão foi dele. Porque os discípulos precisavam ser provados. Nós precisamos ser provados. Porque a prova da nossa fé produz perseverança. E a perseverança produz paciência. E a paciência produz fé e amor e a esperança e esse ciclo de prova, perseverança, paciência, fé, prova, relacionamento, paciência, fé, a oração, o relacionamento com Deus, a fé inabalável, a estrutura do coração ali firmada na rocha. Nós precisamos das provas. Mas isso não quer dizer que Ele não nos ama. Quer dizer que eu e você estamos esquecendo quem está no barco. Quer dizer que nós estamos olhando para os ventos, estamos olhando para as ondas, estamos olhando para a água que está entrando dentro do barco, mas estamos nos esquecendo daquele que está ali, logo ali, deitado num travesseiro, dormindo tranquilamente. Nós esquecemos que ele é esse do final do versículo que diz: quem é esse? Que até os ventos e os mares o obedecem. Eu torço e eu espero e oro para que eu e você tenhamos o nosso coração nesse lugar de confiança, nesse lugar de entender que as tempestades elas são necessárias. A palavra diz que ele não permite algo maior do que nós. Então, se você ainda está de pé, se você ainda está vivo, mesmo no meio da tempestade, é porque ele está sim trabalhando na sua fé, no seu relacionamento com ele, em como você experimenta esperança, fé, confiança, graça, misericórdia e amor dele. E uma vez que nós passemos por isso, superemos essas tempestades, nós vamos sair do outro lado muito mais fortes. Muito mais fortes. Então eu te convido a olhar para aquele que está com você e que até os ventos e os mares obedecem. Ele está contigo. Nunca se esqueça disso. A prova de amor para ele, que ele pode nos dar não é estar, não permitir as tempestades. Porque a gente confunde muito o amor às vezes, né? Às vezes a gente acha que amor é dar o que a gente sempre pede, né? Como crianças mimadas, mas a demonstração de amor que ele pode nos dar é permitir, sim, os problemas, as lutas, as dificuldades, mas ainda assim estar conosco durante todo o processo. Ainda quando, até mesmo quando, no meio de tudo isso, a gente questione,
a gente brigue, a gente lute, a gente fale coisas terríveis às vezes. Eu olho para a vida de Jó, Ezequiel, profeta Elias, homens de Deus que realmente passaram por coisas tenebrosas. Jeremias, Isaías. E eu me lembro que eles, em determinado momento, chegavam a amaldiçoar o dia que eles nasceram. Eles não amaldiçoavam Deus, mas eles amaldiçoavam o dia que eles nasceram. Como se eles nunca... Seria melhor para eles que nunca tivessem nascido. E aí, no caso de Elias, por exemplo, um corvo vai lá e leva comida para ele. Meio que para dizer, você está cansado sim, você está com fome também, mas descansa, se alimenta e levanta, porque ainda tem uma obra para usar você para fazer nessa terra. Então, descansa, se alimenta e levanta, porque tem mais para fazer. Ele está contigo durante essa tempestade. E ele disse: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Jesus disse: eis que estarei com você até a consumação dos séculos. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.